Vou passar aqui um pequeno vídeo. Antes de começarmos a mensagem, queria que você só lembrasse um vídeo que muitos de vocês viram, mas só prestassem atenção no que esse vídeo pode querer dizer. Pode soltar. Okay, Susan, where are you from? I am from Blackburn near Bathgate, West Lothian. That's a big town. It's just a collection of villages. How old are you, Susan? I'm 47. That's just one side of me. So far, Susan. Chance before, if you're still thinking of change. What would you like to be successful with? Okay? Think so? Yeah? Yes. I dreamed a dream in time gone by. When first my life was living. Just didn't expect that, did you? Did you? No. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. I was young and unafraid. When dreams were made and used and wasted. Muito bem. Quem já tinha visto? Muitos, né? Um vídeo que se tornou famoso. Pois é. Esse vídeo, para mim, ele descreve o capítulo 38 de Gênesis. Algo altamente improvável. Altamente improvável. O que veremos hoje. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar pedindo que Deus nos conduza à sua vontade pela sua palavra que será ministrada. Oremos. Santíssimo Deus, muito obrigado pelo alto privilégio que temos de te adorar, honrá-lo a Deus com os louvores e assim clamamos ao Pai que o Senhor, pela tua misericórdia, venha falar conosco pela tua palavra, nos ajude a perceber, ó Deus, o que tem para nós nesse tão improvável capítulo 38 de Gênesis. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém.
Essa semana foi uma daquelas semanas que eu sempre estou sendo surpreendido por Gênesis. E eu digo aqui para vocês, irmãos, semana passada aquele capítulo me pegou, mas esse aqui pegou de novo. Que capítulo improvável, que coisa estranha, que mudança de tema, que mudança de assunto. E a gente pode pensar, para que isso? Onde Deus quer chegar com isso? E a gente percebe como Deus age nas coisas mais improváveis, soberanamente, para a glória dele e para o nosso bem, de uma maneira tão extraordinária. Lá no capítulo 37, a nossa atenção se concentrou em José, estão lembrados? José sendo cruelmente vendido pelos seus irmãos. Na verdade, eles queriam matar José, mas Judá teve uma ideia brilhante. Não, vamos, se matá-lo, nosso pai vai dizer que nós matamos, não, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos tirá-lo do poço lá e vender para os mercadores que vão passar por aí, que ele vai morrer mesmo. Depois da ideia brilhante do grupo de jogá-lo num poço. Não é? Enfim, vimos isso tudo no capítulo 37. Aí no capítulo 39, que vamos ver semana que vem, o personagem principal volta a ser José, sendo que dessa vez ele está na casa de Potifar, um alto oficial do faraó egípcio, e Deus vai agir de uma forma muito especial na vida de Josué, e veremos isso a partir de semana que vem. Aí nós somos interrompidos aqui no capítulo 38 de uma forma meio abrupta. O fluxo do pensamento que vinha de uma ordem natural até aqui, de repente ele é quebrado com um contexto de uma porção de imoralidade. É por isso que eu digo porção no sentido de uma certa quantidade de imoralidade. E eu fiz questão de deixar ali a Sarah Boyle, naquele momento que alguns podem ter pensado, pastor, aquela reboladinha ali pegou mal, não é? Mas não chega nem perto do que nós vamos ver no capítulo 38, no de respeito à imoralidade. Tá? Apenas esse trecho ali conseguiu retratar, e eu estava de tarde trabalhando, se eu encontrava um vídeo que nos ajudasse a perceber o que representa esse capítulo 38. E nós vamos ver aqui a quebra do fluxo de pensamento num contexto estranho, numa porção de imoralidade nesse capítulo 38, com um desfecho absolutamente improvável que tem este capítulo. Na verdade, os autores de novela da Globo, se pegassem esse capítulo aqui, vão fazer uma minissérie de arrebentar, porque imoralidade é com eles mesmos, e o texto tem. Eles iam estar um pouco atrapalhados com o desfecho glorioso que Deus dá aqui nesse texto, nesse capítulo. Mas teriam aqui uma tremenda coleta de informações. Mas o que nos importa realmente é a mensagem que o Senhor tem para nós aqui e a aplicabilidade do que vamos ver nesse texto durante nosso processo, que será, como temos feito, diante de narrativas muito grandes. Vamos trabalhar por blocos de pensamento e vamos ver um pouco, vamos olhar para a família de Judá, um dos filhos de Jacó. Só para vocês lembrarem, já disse há pouco, mas vou relembrar. Jacó é o camarada que teve a seguinte ideia: não, gente, vamos, em vez de matar logo de cara e nos sujar com o sangue de José, vamos vendê-lo para esses midianitas que vão passar por aqui. Eles estão indo para o Egito, lá vão matá-lo mesmo que sujem a mão com José. Vamos sujar nossa mão, não. Tá? É esse aqui, o cidadão, e vamos olhar um pouco da família dele, dos versos 1 a 11, acompanha aí na sua Bíblia, no capítulo 38. Diz assim: por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu, chamado Suá, e casou-se com ela. E a possuiu, e ela engravidou, e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Er. Tornou a engravidar, teve um filho, e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho, e chamou-o Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou.
Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Disse então Judá a sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai até que meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer como os seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa de seu pai. Vamos, por enquanto, dar uma paradinha aqui. Uma das coisas que, se vocês puxarem um pouquinho das mensagens anteriores, nós percebemos, já estamos lembrando que se tem algo que os irmãos, os filhos de José, os filhos de Jacó, irmãos de José, não eram, unidos. Ô turminha aqui desunida, ô povo para se estranhar, esses 11 aqui, na verdade 12. 12 não, porque José entrou bem, então seriam os 11 controvertidos, vamos dizer assim. Não é difícil só lembrarmos um pouquinho das controvérsias lá, toda a dinâmica do desejo de matar José, enfim, aquela Rubens tentando atrapalhar, não querendo que ele morresse, enfim. Vocês vão lembrar disso, lembrando os capítulos 36 e 37. Mas agora, Judá, o tal mentor da venda de José, ele decide se afastar dos seus irmãos, se afastar dos seus familiares e conviver com os cananeus. Ele sabia que não devia fazer isso. Abraão, lá atrás, disse a seu pai, seu avô Isaque. Isaque passou a Jacó, e Jacó certamente já tinha avisado os filhos que não deviam ter convivências íntimas, próximas, nenhuma convivência com os cananitas. Era um povo ruim, um povo perverso, um povo corrompido em todos os sentidos. E vai Judá e sai da sua parentela e vai viver exatamente com os cananeus. E o problema de Judá começa exatamente quando ele torna seu amigo pessoal um cidadão cananita de uma região de Adulão, um adulanita chamado Ira. Um adulamita, melhor dizendo. O texto nos indica que ele era um amigo muito próximo de Judá e também uma influência ruim sobre Judá. Eu não sei, francamente, que era tão ruim ali, mas, de qualquer forma, não aproximava de forma alguma Judá das verdades, das promessas que foram ditas ao seu bisavô Abraão, seu avô Isaque, seu pai Jacó, as promessas do Senhor. Estando então Ira com Adulão, ou melhor, Ira em Adulão, e Judá com ele, Judá olha uma moça, essa moça não é o nome dela citado na Bíblia, mas a Bíblia apenas nos diz nos versos 2 a 12 do capítulo primeiro, aqui do capítulo 38, os versos 2 a 12, que Judá, ele olha para aquela mulher, se encanta por aquela mulher, ele não teve nem um segundinho de reflexão espiritual, ele sabia que não devia se envolver com ninguém daquela região, os cananeus, e ele assim olha para aquela mulher e provavelmente por uma atração física, ele toma aquela mulher como esposa, relaciona-se com ela, e ela engravida e tem filhos. É isso que o texto nos dá, da maneira abrupta como esse relacionamento começou na vida de um homem que está debaixo de tantas promessas. O texto apenas diz que a filha de Suá casou-se com Judá. Só. Daí tem 3 filhos, Onã e Selá. O primeiro filho, ou para o primeiro filho, Judá encontra uma mulher também cananita, ou cananeia, de nome Tamar, que dá a seu filho como esposa. E o texto nos diz que era tão mau que Deus mata Não há a menor sugestão no texto de que maldade era essa que praticava, mas para que esse texto seja tão direto, tão objetivo, sem detalhes, essa pessoa devia ser muito ruim. E o texto nos diz que simplesmente Deus tirou-lhe a vida. Onã, então, foi instruído
para cumprir a lei local ainda do levirato. Moisés institucionalizaria essa lei lá quando entregou a lei em Deuteronômio, Levíticos, a lei do levirato, onde um descendente faria o papel do marido, um irmão, um cunhado, para que houvesse progenitura, para que essa mulher tivesse filhos e o nome da família continuasse. Isso estava naquele momento ainda, dentro da cultura social deles, e isso então foi o que Judá ordenou que Onã fizesse, casando-se com Tamar e dando então a descendência ao seu irmão. Então, como disse, o propósito prático disso é apenas continuação da genealogia, da família, daquele clã. E Onã sabia que a descendência não seria dele, a descendência seria do seu irmão. E ele teria apenas uma participação formal, familiar, mas sem a honra propriamente dita que estava sendo dada a seu irmão. Então, para simplesmente, com a intenção consciente de não engravidar, o texto diz no verso 9 que ele derramava o sêmen no chão, para que não engravidasse, ou para que Tamar não engravidasse. O verso 10 diz que esse ato foi repetido diversas vezes, e diz ainda que o Senhor reprovou o que ele fazia, por isso o matou também. Uau! E aqui é necessário uma observação de que eu não acredito que Deus esteja aqui reprovando aquilo que para a época deveria ser o mais acessível processo de contraceptividade, vamos dizer assim. Mas, sem dúvida alguma, Deus reprovou completamente a atitude egoísta de Onã, a atitude desobediente de Onã, já que era uma prática importante para aquela cultura, para a continuidade dos clãs familiares, para aquela realidade patriarcal, e ele deliberadamente desobedece e Deus o pune. O texto diz enfaticamente, e Deus o matou também. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Agora, Selá, o mais novo, deveria cumprir o levirato, que é esta ordenação deste assunto. É o termo dado a essa prática. Mas Judá, preocupado com morrer também, seu único filho agora, faz uma coisa que estava ao seu alcance e diz, olha, ele é muito garoto ainda, ele é muito novo, Tamar, vai para a casa de teu pai, fica lá, aguardando o crescimento de Selá, e assim que ele crescer, eu vou com ele até aí, vocês se casam e o levirato se cumprirá, honrando então o meu filho mais velho e dando então continuidade à minha família. Esse era o contexto da família. Tudo bonzinho lá, né? Tudo gente boa. Mas foi dessa forma que as coisas aconteceram. Vamos ver como se desenrolou essa história com uma atitude bem natural para Judá, mas pecado de fornicação que Judá comete nos versos 12 a 19. Diz assim: tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Timná, com o seu amigo Ira, o adulamita. Quando foi dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Timná para tosquear as ovelhas. Ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Timná. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ele não tinha sido dado em casamento, ou ela não lhe tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto ou encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-me com você. E ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-me comigo? Disse ele: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande?
Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Vamos dar mais uma paradinha aqui. Alguns meses se passaram, pelo que o texto nos diz, e Judá, lá com seu amigo cananeu Ira, sobe até Timnat. Timnat é um lugar geograficamente muito difícil de definir nos mapas daquele tempo, e foram para lá para tosquear ovelhas. Tamar toma conhecimento que seu sogro está chegando, provavelmente a região dos pais de Tamar. Ela toma conhecimento que seu sogro está chegando e está indo também. E ela faz um plano de finalmente conseguir ter o filho que daria a progenitura, ou daria a descendência a ela, o nome da família, e ela continuaria pertencendo, então, à família que vinha de Abraão, de Isaque, de Jacó. Aí ela faz um plano para poder ter filho, como ainda sendo do seu primeiro marido, pela lei do levirato. Irmãos, naquela cultura, não eram somente os irmãos mais novos que podiam cumprir essa lei do levirato, mas também aquilo que eles chamavam de pai de lei, ou pai da lei. E Judá era um pai de lei para Tamar. E ela sabia que Judá poderia, se quisesse, de acordo com os costumes da época, cumprir o levirato, caso o seu filho mais novo não fizesse. E Judá não estava nem um pouco disposto a arriscar a perda do seu último filho, já que os dois primeiros morreram por incapacidade de prover ou de fazer coisas que honrassem a Deus, que Deus não se sentisse ofendido. Ele, na dúvida, ele não está nem um pouco disposto a entregar seu último filho. E então, Tamar, provavelmente sabendo disso, que o menino já tem idade para poder ser seu marido, e Judá não está querendo entregar, ela simplesmente arma um jeito de ficar grávida de Judá. E, francamente, eu não creio que Tamar estava dando um tiro no escuro, não. Ela não estava chutando, vou fazer uma coisa para ver se dá certo. Não. Eu acho que acredito que Tamar conhecia muito bem Judá. E me parece que pureza moral, santidade moral não era o forte, não era uma das virtudes de Judá. A ponto de Tamar fazer uma jogada certa, ir na boa. Fez aquela situação porque ela acreditava que Judá cairia. E Judá, por sua vez, não devia ser nem um pouco novo ou inexperiente nesse tipo de tratos, porque ele lidou muito bem com o acordo para o pagamento, para o usufruto daquele momento ali de sexo com Tamar, que ele não sabia até então que era Tamar. Ele parecia já um homem muito experiente nessas negociações. Não que Tamar quisesse de forma alguma nada de Judá no que diz respeito a dinheiro. Seguramente Tamar queria um filho, que era um direito que ela tinha. Mas as formas, os meios que eles usaram foram meios terríveis. De qualquer forma, ela tinha um direito que se Judá cumprisse corretamente a sua parte, entregando, no caso, Selá, para ser o pai da criança que Tamar deveria ter. Mas a garantia de pagamento, ou o penhor, como diz aí na versão revista e atualizada, não seria nada mais do que uma garantia de que Tamar, num futuro, na oportunidade devida, ela usaria aquele penhor, aqueles bens importantes e pessoais de Judá, para dizer: olha, foi você é o responsável, você é meu pai de lei, então aqui está teu neto, aqui está o filho do teu filho, e eu tenho direitos, então, de continuar na família, dentro desse patriarcado, dentro desse clã. Enfim, o levirato estaria cumprido meio na marra, mas estaria. Irmãos, mas as coisas têm outras implicações. Esse selo, esse cordão e esse cajado, isso aqui não foi comprado no Walmart lá da Palestina, não. Era algo muito pessoal.
Era algo que identificava a pessoa, atestava que aquela pessoa era aquela pessoa. Por exemplo, esse selo era um cilindro que tinha as marcas daquela família, que ele tinha cera, vela dentro, algum tipo de cera, e era o dono desse selo o conduzia num cordão, um cordão também que tinha pedras que identificavam aquele patriarcado, aquela família, e o cajado, vocês já viram o cajado que eu tenho ali, o cajado de pastor que eu tenho ali, me foi dado como sendo algo vindo do Oriente Médio, espero que seja verdade. Mas quando me foi dado aquilo, ele tem marcas, que é o pastor que me deu, que eu creio já é um pastor falecido, muito querido, o pastor José Bretones, pastor Rivas Bretones, e essas marcas aqui identificavam o pastor lá no pasto, lá no meio do seu povo, e cada corte desse aqui identificava a família. Isso ainda lá nos dias de Judá, certamente deveria ser uma cultura muito mais forte ainda. Então o cajado, o cordão e aquele cilindro que tinha a vela, por que tinha essa vela, essa cera? Porque os documentos que eram assinados, era derramada a cera que tinha dentro do cilindro sobre o documento e rolava aquele cilindro sobre o documento, imprimindo uma marca própria daquela família. E só Judá tinha aquilo. A outra pessoa que tinha um cilindro, um selo, no caso, um cordão e um cajado, tinha as suas marcas pessoais. E Judá tinha as dele, ou seja, só podia ser de Judá, como se fosse um cartão de crédito, uma identidade, um CPF. E aquilo ali era claramente um documento, era algo importante que daria condições a Tamar de, no futuro, poder provar a Judá que ela tinha um filho do seu filho por meio do pai de lei. E aí vem uma crise. Judá entra numa crise sentida, versos 20 a 26. Acompanhe comigo aí. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo Dulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia. Mas ela não a encontrou. E perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a Judá e disse: não encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá: fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Agora ele ficou com medo. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se, e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá: tragam-na para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. Muito bem. Terminado lá sua situação, seu envolvimento com Tamar, cada um seguiu o seu caminho, passaram-se mais 3 meses, e Judá toma conhecimento de que para ele, naquele momento, aquela prostituta havia sumido, não sabia mais onde estava. Tanto Tamar quanto Judá voltaram para a sua rotina normal. Tamar voltou para a casa de seu pai, vestiu a sua roupinha de viúva, e Judá tocou a sua vida. E normalmente isso teria sido esquecido, normalmente isso teria passado e a vida teria continuado para todos, mas algumas coisas aconteceram, tornando então esse capítulo 8, que eu estou chamando também de um interlúdio imoral, um intervalo imoral. Isso foi um pesadelo para Judá, que seguramente Judá não esqueceria mais. Quando Judá ele envia lá o cabritinho para o seu amigo Dulamita,
para que ele encontre a tal da mulher, para que ela pudesse receber aquilo, que o seu bem e Judá ter os seus bens de volta, o texto do verso 20 diz que ele não encontra. Não encontra a mulher e fica coisa meio tensa. O Adulamita Ira pergunta lá para as pessoas do lugar, onde está, no verso 21, onde está a prostituta cultual que costumava ficar à beira do caminho de Enaim? Irmãos, Judá pensou realmente que aquela mulher na porta da entrada ali da cidade de Enaim era uma mera prostituta. E quando Ira pergunta pela mulher, Ira faz uma pergunta para um outro tipo de pessoa. Quem era aquela prostituta cultual? Algumas versões você vai ver aí a prostituta do templo. Você vai ter isso na revista e atualizada na corrigida também. Lá na região dos cananeus, a prostituição era uma forma, uma parte da adoração ao Deus da fertilidade. O Deus da fertilidade, naquele costume, naquela época, aceitava ser adorado, idolatrado, através de todo tipo de prostituição feita nas portas, dos muros, do lado de fora e no lado de dentro do templo. Isso era muito conhecido nas práticas lá em Éfeso. Paulo teve grande dificuldade com isso. Cadê os Artemis? Judá, então, na sua estupidez espiritual e moral, ele simplesmente ignora esse fato. Ignora que ele estava num contexto sócio-religioso, que ele relacionou-se com aquilo que naquela cultura era uma prostituição cultual. Ele, além de fornicar, ele adorou um Deus pagão. O bisneto de Abraão, neto de Isaque, filho de Jacó. Até o dia que ele foi comunicado que Tamar estava grávida. Ele, mais que rapidamente, deduz, chama aquilo de adultério. Afinal de contas, Tamar estava prometida, era como se estivesse casada por um contrato, aguardando que Selá crescesse, para que pudesse então casar-se com Selá. Era assim o noivado na época, era como já estivesse casados. Então já se consumava a ideia de um adultério pelo compromisso do noivado. E ele fica furioso, ele fica irado, e sem pestanejar, decide então pela punição, conforme os costumes da época, que mais à frente também estariam devidamente documentados. Haveria uma legislação feita por Moisés para Israel, em cima desses costumes que já aconteciam dentro do povo de Israel ou Jacó, não é? Decide pela punição, então, de queimá-la. Verso 24 diz isso. Judá rapidamente, o que? Tragam esta mulher para fora e queimem-na. Rápido para julgar, né? Aí vem a pergunta, por que o pai de lei tão rapidamente foi tão duro com Tamar? Por que ele foi tão rápido e implacável em decidir pela morte de Tamar? Irmãos, muitas vezes nós tentamos encobrir o nosso próprio pecado atacando com muito rigor o pecado dos outros. Dá para largar apenas peso sobre Judá, não. Não é muito diferente, algumas vezes em nossa história. Para nos sentirmos confortáveis, fazemos de tudo para aumentar o peso do pecado sobre o outro, só para que a gente possa encobrir o nosso. E eu creio que foi bem isso que Judá fez aqui. Se Tamar fosse condenada à morte, o seu problema aqui o problema de Judá, no caso, de não ter dado Selá em casamento, conforme era exigido pelos costumes, estaria resolvido. Matem logo, que morra logo Tamar, porque aí não vão me cobrar o fato de eu não ter cumprido. Selá já está grande, já podia casar. E eu não quis cumprir para não perder meu filho. Então, meus interesses, meu egoísmo, é que impediu de se cumprir um projeto que deveria ser natural. Então, se ela fez o que fez, eu fiz pior ainda. Então, para que isso não aparecesse, ele aumenta a carga do pecado de Tamar para encobrir o seu.
Mas Tamar tem uma postura aqui muito equilibrada. Por isso que eu disse que ela foi muito estrategista e usando direitos que, tecnicamente, naquela sociedade ela tinha. Ela praticamente diz: Judá, reconsidere. Pensa bem. Ela não faz uma acusação. Você me pegou na rua, você me fez como prostituta. Você não vê isso no texto, não. Ela não faz nenhuma acusação, ela apenas mostra o selo, o cordão e o cajado. Com toda calma, pelo que o texto nos sugere. Que choque deve ter tido Judá. O homem deve ter tremido na base. Ficou realmente, acredito que tenso. Aí ele percebe que era ele quem deveria receber essa punição, e não ela. Era ele quem deveria estar recebendo aquele decreto de morte e não Tamar. Judá disse então para Tamar no verso 26, ela é mais justa do que eu. O que significa isso? Eu não acredito que ele esteja dizendo isso, que ela é mais justa do que ele, no que diz respeito à conduta imoral cometida pelos dois. Não creio que seja nesse sentido, mas sim em que ele agiu de uma maneira completamente desonrosa, não dando o direito à sua filha de lei de casar-se com o seu filho dentro da lei e os costumes da época, como seria um processo natural e digno. Ele não deu a ela o direito de continuar dentro do clã por puros interesses pessoais, orgulho, enfim. Judá recusou-se a dar Selá como ele prometeu. E é nesse sentido que pesou profundamente o seu coração e diz: olha, você, por pior que você tenha feito tanto quanto eu, você ainda foi mais justa do que eu, porque você buscou cumprir a lei estabelecida pela nossa cultura, pela nossa sociedade. E repito que Moisés, mais à frente, estaria legislando oficialmente da parte do Senhor, estabelecendo a lei do levirato. E ele atropela, passa por cima pelos seus próprios interesses. E eu creio que daqui em diante, pelo que nós veremos no decorrer dos próximos capítulos, eu creio que Judá foi tremendamente impactado nesse momento aqui. Começa algum tipo de renovação espiritual na vida de Judá a partir deste ponto. Mas é daqui em diante que eu quero objetivamente tratar a prática do nosso texto. Começa um momento absolutamente improvável. O que vimos até agora foi esse interlúdio imoral nessa história sensacional de José que nós estamos acompanhando. Agora, dentro desse interlúdio imoral, vamos ver aquilo que eu estou chamando de o improvável. Versos 27 a 30, 20 e 10. A cabeça já está boa mesmo. – 27 a 30 diz assim: Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo: Este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse: Então você conseguiu uma brecha para sair. E deu-lhe o nome de Perez. Depois saiu seu irmão, estava com um fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Muito bem. Esse parágrafo final descreve, então, o nascimento de gêmeos, resultado dessa união de Judá com Tamar. E o texto descreve algo muito curioso. Ao nascer o primeiro gêmeo, isso naquela cultura deixava muito, no caso de gêmeos, eles tinham cuidado de marcar essa criança que saiu primeiro por causa do contexto da primogenitura, de todos os direitos do primogênito, né? E essa criança lá começou a sair rapidinho, botaram lá um fiozinho vermelho na mão estendida, foi amarrada para que ele pudesse ser identificado, mas o texto nos diz que daqui a pouco ele recolhe a mão e o outro saiu e se tornou o primogênito. Irmãos, é uma história, estou dizendo para você que isso aqui dava uma novela. A gente não vê novela, graças a Deus, né? Mas que história, que cena.
E este primogênito, então, esse primogênito improvável e acidental, se tornou Perez, enquanto o outro, que veio depois, com um fiozinho vermelho amarrado no pulso, foi chamado Zerá. O que isso tem a ver com a gente? Uma das coisas que estão me surpreendendo, uma das coisas que me surpreendem aqui nesses textos, principalmente nos últimos 5 capítulos de Gênesis, vemos isso em todo o livro de Gênesis, mas nos últimos 5 tem sido muito intensa essa realidade, foi inclusive o tema da última mensagem. A última mensagem foi no capítulos 36 e 37, sem ser pastor Sandro, no domingo anterior, retrasado. O fato de que o tema principal, mais uma vez, desse capítulo 38 vai ser a providência divina. Maneira de Deus agir soberanamente na história para a glória dele e para o bem nosso. Um bem que, no primeiro momento, muito por causa da nossa desobediência, a gente não reconhece como bem, mas lá na frente a gente vai ver a mão do Senhor agindo de uma forma incrivelmente guardadora, protetora, e aquela mão que provê, segundo a vontade e os decretos dele, não nossos interesses e paixões carnais, interesses escusos. Os capítulos 37 e 39, e os outros, a partir de 39, Deus ele age providencialmente com o propósito específico de cumprir as promessas, de fazer com que os descendentes de Jacó sejam aquela grande e poderosa nação. A gente vê isso desde o capítulo 35, verso 11, e vamos continuar vendo isso até o final do livro de Gênesis. Agora, aqui no capítulo 38, Deus está agindo de forma a enxergando não somente os filhos de Jacó, mas sabe quem Deus enxerga nesse improvável capítulo, nesse interlúdio imoral, estranho, que nos assusta em alguns momentos? Sabe quem Deus via quando Deus colocou o capítulo 38 de Gênesis? Eu e você. Deus via a mim e a você. Por muito incrível que pareça, Deus age providencialmente para que Ele possa estar com isso assegurando a sua promessa de nos dar o Messias. O Senhor Jesus Cristo, através desses improváveis descendentes de Judá. Eu creio realmente que Deus tem um enorme prazer, irmãos, em realizar a sua vontade, os seus propósitos, através de servos obedientes, servos que temem ao Senhor, que o obedecem alegremente. Mas quando aqueles que deveriam obedecer seguem seu próprio caminho, fazem as coisas do seu jeito, teimosamente, obstinadamente, esse poder soberano, infinito de Deus, ele se realiza através de homens e mulheres, inclusive desobedientes. Deus não muda seus planos em função da teimosia humana. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Não estava perdido. Quem poderia imaginar, meus irmãos, que Judá e esses eventos iniciais aqui do capítulo 38, daqui, viria nada menos do que a linhagem de Jesus. Quer ver? Abre lá em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, vou ler com vocês. Poderia ler apenas alguns, o tempo já está muito adiantado. Eu vou ler os versos. Vamos ler, irmãos. Vamos ler a Bíblia, né? Alguém está com pressa aqui? Não, né? Amém. Posso ir até meia-noite? Não? Vamos lá. Olha o que diz na genealogia de Jesus em Mateus 1, dos versos 1 ao 17. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou quem? Judá. E seus? Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar.
Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Abinadab, Abinadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz, isso aqui dava outra mensagem. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Jessé, Jessé gerou quem? Davi vem de Judá, de Perez. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, dá outra mensagem. Salomão gerou Roboão, que dá outra mensagem. Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, que dá outra mensagem. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias. E seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel dá vontade de cantar aquela musiquinha, né? Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eliezer, Eliezer gerou Matã, Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, né? Da qual nasceu quem? Que é chamado o Cristo. Logo, os improváveis, Judá, e o super improvável, Perez, nada mais é do que o antecedente direto de Davi e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa! Providência soberana, apesar de mim e de você. Deus cumprindo a sua vontade, porque Ele é Deus. Irmãos, eu tremi diante disso aqui, eu desci, estava no meu escritório, desci, o Sione, minha filha, olha isso aqui. E não que eu já não tivesse visto, mas com essas ligações todas que a gente está tendo, eu tenho tido encontros muito especiais e muito humilhantes com a palavra de Deus, coisas que a gente já devia saber há muito tempo. Irmãos, apesar dos pecados de Judá e apesar da impulsividade e a impaciência de Tamar, surge esse improvável Perez, a linhagem de Davi e do Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quem, senão Deus, poderia ter feito uma coisa dessas acontecer? Quem, irmãos? Muitas pessoas, eu creio que até em algum momento, pode ser bem intencionadamente, dizem que os propósitos de Deus só se cumprem, Deus só vai te abençoar se tu fizer tudo certinho, bonitinho. Sabe quando você vai ser abençoado? Desse jeitinho que a gente costuma tentar constranger Deus. Na verdade, isso não passa de manipulação, porque nós sabemos que nós pecamos. Já estamos pecando só em falar isso, como se nós pudéssemos botar um arreio em Deus, dizer, Deus, já fiz tudo, hein? Estou te segurando agora, hein? Agora me abençoa. Que coisa louca é essa que nós falamos? Senhor, agora eu já fiz, eu estou fazendo tudo certinho, já sou quase impecável. Além disso ser mentira, da grossa, isso coloca Deus numa dependência do homem muito louca. Apenas para que a vontade do homem se cumpra e Deus se torne o meu servo. Manipulação, coisa bem pecaminosa. Mas, na verdade, muitas pessoas gostam dessa ideia. Isso é pregado demais por aí. Só que isso é mentira. A gente vê que na doutrina da providência de Deus, e essa doutrina da providência de Deus é altamente confortante, porque ela nos garante, é a garantia, essa doutrina é a garantia de que o que Deus diz, Ele faz. Quando Ele diz que Ele não vai ignorar o pecado do ímpio, Ele não vai ignorar. Quando Ele diz que Jesus morreu por pecadores, para que aquele que crê tenha o seu pecado perdoado e vida eterna, isso vai deixar bem claro, eu não estou buscando os que se julgam certinhos, porque essa pessoa não existe. Mandei meu filho por pecadores. E aquele que percebe o seu estado de pecado, esse tem parte no meu projeto salvador. E Deus não muda isso. Louvado seja o Senhor por isso.
ainda que o homem esteja determinado a resistir aos projetos de um Deus santo e justo, quando Romanos 12 diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E eu vou e digo assim: Senhor, eu não quero que o Senhor tenha vontade soberana sobre minha vida. Eu quero também comandar a minha vida. Eu não aceito que o Senhor diga tudo. Como se eu fosse impecável. Como se eu fosse perfeito. E pudesse dizer que Deus não é tão bom assim como Ele diz que é. Quando eu digo que a soberania dEle é injusta. Mas Ele, como Deus perfeito e santo, Ele diz sobre Ele mesmo: a minha vontade é boa, é perfeita e é agradável. E eu vou e combato com os meus egoísmos e interesses, a minha necessidade de controlar, de mandar, se possível em Deus também. Eu não aceito a vontade soberana de Deus. Quando Ele diz que eu dou vida a quem eu quero, e mato quem eu quero, eu salvo quem eu quero. E isso aconteceu antes dos tempos eternos, porque senão não teria nenhum para me adorar. Eu faço isso porque eu sou Deus. Eu gosto disso, porque isso me cala diante da majestade de um Deus que fala. Mas ainda assim alguém pode dizer: pastor, em cima desse negócio de soberania, então o negócio é continuar pecando. Já que vai acontecer tudo mesmo, de qualquer maneira Deus vai fazer, não é assim que o senhor disse? Se você ainda estiver teimando com essa ideia, tudo bem, vamos lá. Vamos cogitar essa possibilidade. Eu vou continuar pecando, pastor, não faz diferença mesmo? Irmãos, essa ideia pode satisfazer apenas aquele que ainda não crê em Jesus como Senhor e Salvador. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 6, versos 1 e 2, e depois nos versos 11 a 14. Já com esta questão em mente, provavelmente. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não permitam que o pecado continue dominando os seus corações mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se você crê em Jesus como Senhor da sua vida e crê que a palavra de Deus é a vontade divinamente inspirada, inerrante e infalível da parte do Senhor, jogue fora o seu argumento. Já que Deus é soberano, eu vou continuar pecando. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Eu sou salvo por Jesus Cristo. Eu morri com Cristo e ressuscitei também com Ele, para que o pecado não me domine mais. Amém? Irmãos, para a gente terminar, os crentes no Senhor Jesus precisam enxergar a vida e as circunstâncias da vida através dos olhos da fé, mas não de uma fé aventureira inútil, uma fé que coloca Deus como nosso empregado, mas uma fé bíblica que nos faz confiar em Deus dependentemente. Precisamos enxergar a vida nessa perspectiva. Pensa comigo. Judá não sabia que as promessas de Deus estavam se cumprindo, com todas aquelas loucuras que ele fez. Na verdade, apesar dele, e até mesmo aquele ato louco e imoral dele, tudo aquilo contribuiu para que uma vontade soberana de Deus acontecesse. José não sabia que a sua venda como escravo traria libertação para o seu pai, para os seus irmãos, segurança e continuidade a toda a nação de Israel. Mas José, naquele buraco, não sabia de jeito nenhum. Nós vamos passar nessa vida como crentes no Senhor Jesus por momentos muito, muito difíceis. Momentos onde as coisas vão parecer aos nossos olhos que estão desmoronando sobre a nossa cabeça. Talvez você esteja assim agora. São momentos da vida que a gente passa por essas coisas na vida. Alguma tragédia, alguma calamidade, alguma disputa, alguma divisão, mágoas, enfim, coisas da vida. Essas coisas acontecem, tem horas que parece que a gente não vai aguentar. Aí vem um texto como esse, o capítulo 38 de Gênesis,
que nos faz parar e confiar que, mesmo nesses momentos de tão grande adversidade, de coisas improváveis, de coisas muito loucas, Deus sempre está trabalhando, soberanamente. Deus sempre está agindo providencialmente, para a sua glória e para o nosso bem. Deus sempre faz assim. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. É o Deus que, quando o povo de Israel, aflito, ansioso, pede para Moisés, Moisés, vai lá e pergunta o nome dele. Aí Moisés sobe lá no Sinai, aí eu pergunto para Deus, Senhor, os caras estão te perguntando lá, qual é o teu nome? Moisés, faz o seguinte, diz para eles que eu sou o que sou. Eu não sei explicar isso. É tão completa essa afirmação, ela é tão perfeitamente santa e completa em seus propósitos, que é esse aqui, é dele que nós estamos falando, aquele que trabalha providencialmente, até mesmo no meio das nossas calamidades, pessoais, morais, enfim. É Ele. Para a glória dele e para o nosso bem. E nós temos essa garantia no Novo Testamento. Texto que nós batemos muito aqui, eu queria que nós terminássemos com ele, vamos ficar de pé. Nós temos a garantia desta verdade bíblica, de um Deus santo e justo, completo no seu poder e na sua soberania, na sua providência divina sobre as nossas vidas. Um Deus que cumpre aquilo que Ele mesmo decretou. E Ele diz sobre Ele mesmo que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E nós estamos inseridos nesse contexto daqueles que Ele implanta a sua vontade boa, perfeita e agradável. Tudo isso é plenamente confirmado em Romanos 8, 28. Vamos ler juntos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É isso aí, irmãos. Mas tem algo muito importante aqui. Você só vai ter percepção dessa soberana intervenção de Deus na tua vida, constante e intensa, se você o ama. Se você o ama, você também o obedece. Se você o obedece, você o serve alegremente, confia. E se você o serve, você o reconhece como Rei, Senhor da tua vida, Senhor da tua história. É assim que nós descansamos. É com essas verdades entranhadas em nossa mente e coração que descansamos nessa providência gostosa e soberana de Deus sobre a nossa vida. Que apesar de nós, Ele continua nos amando. E a vontade dEle, boa, perfeita e agradável, acontecerá porque Ele é Deus. Amém. Oremos. Santo e amado Deus, muitíssimo obrigado por podermos olhar para este capítulo 38 de Gênesis e ver, ó Pai, que por mais improváveis que as coisas ao nosso redor nos pareçam, o Senhor está lá. Ajuda-nos a sair daqui, ó Deus, confortados, que o Senhor nos conduzirá à Tua vontade. O Senhor nos levará ao arrependimento, à confissão de pecados. O Senhor nos consolará, o Senhor nos colocará na Tua vontade. Ó Pai querido, ajuda-nos a viver de forma obediente, para que o fazer a Tua vontade não seja algo tão pouco natural, mas que o nosso prazer seja estar na Tua vontade, fazer o que o Senhor quer. Porque ainda assim, se o nosso pecado atrapalhar, o Senhor soberanamente nos conduzirá à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Mas que possamos Te buscar incansavelmente, buscar Te servir porque Te amamos, buscar Te obedecer porque Te amamos. E é assim que nós compreenderemos que a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam. Aquelas que são muito difíceis, como aquelas que são mais suaves. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, que Te obedecem, que Te servem.
Ó Deus Santo, ajuda-nos a nos apegar, ó Pai, ao Senhor em todo o tempo. E que os improváveis da vida não nos atemorizem, mas nos aproximem do Senhor. Assim eu te peço e te agradeço. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós. Queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe. Podem sentar-se, tenham o seu tempo de oração. Estarei à porta para cumprimentá-los.